Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Em uma fazenda isolada, cercada por extensos campos de milho e um denso bosque, a vida seguia tranquila para a família Mendes. Eles eram conhecidos na região por suas colheitas abundantes e pelo ambiente acolhedor que ofereciam aos visitantes. Porém, havia algo peculiar naquela propriedade, um espantalho que parecia ter uma aura estranha, como se guardasse segredos ocultos. O espantalho foi criado pelo patriarca da família, o Sr. Mendes, que, ao longo dos anos, havia se especializado em afastar os corvos que ameaçavam suas plantações. Ele esculpiu o espantalho com detalhes meticulosos, vestindo-o com roupas antigas que pertenciam a seu avô. Com um chapéu de palha que parecia viver sua própria vida e olhos de vidro que refletiam a luz do sol, o espantalho se tornou uma figura familiar na fazenda. Com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Os vizinhos começaram a notar que, ao cair da noite, sons estranhos emanavam da direção da fazenda. Sussurros e gritos puderam ser ouvidos, embora ninguém pudesse identificar a origem. Inicialmente, a família Mendes ignorou os rumores, acreditando que eram apenas histórias contadas entre os habitantes da região. No entanto, uma noite, algo ocorreu que mudaria essa visão para sempre. Após um dia de trabalho duro no campo, o filho mais novo da família, Lucas, decidiu explorar o que havia além dos campos de milho. Ele e seus amigos, em uma noite clara de verão, decidiram se aventurar na escuridão. Rindo e brincando, chegaram perto do espantalho e começaram a imitar a forma como ele ficava de pé, desafiando-se a se aproximar dele. Foi então que Lucas ouviu algo inusitado, um grito angustiante, como se alguém estivesse chamando por ajuda. Assustado, ele pediu que os amigos ficassem em silêncio. Eles ouviram de novo, desta vez mais claramente. A voz vinha do espantalho. "Ajude-me! Estou preso aqui!" A adrenalina correu pelas veias de Lucas, e seus amigos, inicialmente céticos, também começaram a sentir o medo se espalhando pelo grupo. Após a descoberta, eles correram de volta para casa, ofegantes e sem entender o que havia acontecido. Naquela noite, os gritos se tornaram mais frequentes. Os Mendes, agora preocupados, decidiram investigar. Eles se aproximaram do espantalho e, com lanternas em mãos, tentaram descobrir a fonte dos gritos. O que encontraram foi surpreendente. À medida que se aproximavam, os gritos pareciam aumentar, e Lucas, tomado pela curiosidade, decidiu tocar no espantalho. No momento em que seus dedos tocaram o tecido rasgado, uma onda de energia percorreu seu corpo, e o espantalho se mexeu, como se estivesse tomando vida. O pavor tomou conta do menino, e ele recuou, mas já era tarde demais. Com um estrondo, o espantalho começou a se contorcer e a se elevar do chão, revelando uma forma grotesca que estava escondida sob as roupas. Era um espírito atormentado, aprisionado dentro do espantalho há décadas. Os Mendes, horrorizados, entenderam que o que havia se tornado uma lenda entre os vizinhos era, de fato, real. O espantalho não era apenas um guardião das colheitas, mas uma entidade que carregava o peso de um passado sombrio. Os gritos que eles ouviram eram as súplicas de uma alma que tinha sido sacrificada para proteger a fazenda, um espírito que nunca encontrou paz. "Libertem-me! Estou preso neste corpo de palha!" Ele implorou, enquanto sua forma se distorcia, entrelaçada entre as sombras e a luz. A família Mendes estava em choque. Eles nunca imaginaram que a tradição de proteger as colheitas tinha um custo tão alto.
Com o medo se espalhando por eles, decidiram que precisavam de ajuda. Chamaram um velho amigo da família, um médium que tinha experiência com o sobrenatural. Quando o médium chegou, a atmosfera estava carregada de tensão. Ele se aproximou do espantalho, que agora estava imóvel, e começou a recitar orações e a fazer perguntas ao espírito. A conexão entre o médium e o espantalho fez com que os gritos se tornassem mais baixos, quase um sussurro. Por que você está preso aqui? O que aconteceu? O espantalho, com sua voz agora mais calma, contou a história de um agricultor que, em desespero para proteger suas colheitas, fez um pacto sombrio. O preço pela proteção era sua própria alma, aprisionada para sempre em um corpo de espantalho. Os Mendes, comovidos pela história, decidiram que deveriam libertar a alma do agricultor. O médium guiou a família em um ritual para quebrar a maldição. Eles acenderam velas, fizeram oferendas e pediram perdão em nome do homem que havia causado tanto sofrimento. Durante o ritual, o espantalho começou a brilhar intensamente, e a figura do espírito começou a se desvanecer. Com um último grito de gratidão, o espírito foi finalmente libertado, e os gritos cessaram. A calma retornou à fazenda, e o espantalho, agora sem vida, caiu ao chão como uma mera pilha de palha. Os Mendes sentiram um alívio profundo, mas também uma tristeza pela dor que aquele espírito havia sofrido. Nos dias que se seguiram, a fazenda floresceu como nunca antes. As colheitas foram abundantes, e a família viveu em paz. No entanto, nunca se esqueceram da história do espantalho que gritava. A cada outono, eles deixavam uma pequena oferenda ao espírito como agradecimento e respeito, garantindo que a alma do agricultor finalmente encontrasse paz. A lenda do espantalho assombrado se espalhou pela região, mas agora, em vez de medo, era contada como uma história de redenção e libertação. A fazenda se tornou um símbolo de como o amor e a compaixão podem triunfar sobre o medo e a dor, e a família Mendes aprendeu que os segredos do passado, embora assustadores, devem ser enfrentados com coragem e compreensão. Em uma pequena cidade rural chamada Vila dos Ventos, havia uma tradição antiga que envolvia a criação de um espantalho a cada temporada de plantio. Os habitantes acreditavam que o espantalho protegia as colheitas dos corvos e outros animais que ameaçavam as plantações. Porém, os moradores também sussurravam sobre uma lenda sombria que cercava a criação de espantalhos, uma maldição que, segundo os mais velhos, poderia trazer desgraça para quem não respeitasse as tradições. A história começou há muitos anos, quando uma fazenda local enfrentava uma colheita desastrosa. O fazendeiro, em desespero, decidiu criar um espantalho que fosse verdadeiramente assustador. Ele usou roupas de um falecido vizinho, que havia sido um homem amargo e solitário, e o colocou em um campo de milho. No entanto, em vez de proteger suas colheitas, o espantalho trouxe infortúnios. Animais desapareciam, colheitas murchavam e, pior ainda, o fazendeiro começou a ter pesadelos sobre o espantalho se movendo em direção a ele. Certa noite, após um dia particularmente difícil, o fazendeiro decidiu que já tinha perdido o suficiente e resolveu queimar o espantalho. Porém, enquanto as chamas consumiam a figura de palha, uma tempestade se formou rapidamente, escurecendo o céu. Relâmpagos iluminaram a cena, e, em meio ao caos, o fazendeiro jurou que ouviu uma voz sussurrando seu nome, cheia de raiva e dor. A partir daquele dia, a maldição se espalhou pela cidade. Os moradores começaram a notar que algo estava errado. Crianças desapareciam sem explicação, e gritos ecoavam nos campos durante a noite. Os que se atreviam a se aproximar do antigo campo do espantalho sentiam uma presença estranha, como se estivessem sendo observados. Em várias ocasiões, os fazendeiros que ignoravam as advertências dos mais velhos e criavam novos espantalhos encontravam suas colheitas arruinadas e suas vidas em desordem. A história da maldição se espalhou e se tornou um aviso. Aqueles que ousassem desafiar a tradição eram condenados a enfrentar a ira do espantalho. Para garantir que suas colheitas não fossem prejudicadas, os fazendeiros passaram a fazer oferendas ao espírito do espantalho, pedindo perdão pela ousadia e prometendo respeitar a tradição. Anos se passaram, e uma nova família, os Silva, mudou-se para a Vila dos Ventos. Ignorando as lendas, eles decidiram criar seu próprio espantalho, acreditando que era apenas uma superstição.
Com a construção do espantalho, o campo de milho começou a prosperar, mas os Silva logo perceberam que o ambiente ao seu redor estava se tornando mais opressivo. A cada noite, sons estrondosos de risadas e choros podiam ser ouvidos vindos do campo. Uma noite, a filha mais nova dos Silva, Ana, ficou acordada ouvindo sussurros. Curiosa, decidiu se aventurar no campo para investigar. Quando se aproximou do espantalho, ela teve uma visão aterrorizante. O espantalho estava se movendo lentamente em sua direção, e a expressão que antes parecia inofensiva agora estava cheia de fúria. O coração de Ana disparou, e ela correu de volta para casa, sem conseguir conter o pânico. Desesperados para resolver a situação, os Silva decidiram consultar a velha da cidade, Dona Rita, uma mulher conhecida por suas habilidades em lidar com o sobrenatural. Ao chegarem à sua casa, ela ouviu atentamente o relato e, após alguns momentos de reflexão, revelou que a única maneira de quebrar a maldição era realizar um ritual de purificação. Dona Rita explicou que o espantalho carregava a dor do falecido vizinho, que havia sido injustamente tratado em vida. Para libertá-lo, precisavam fazer uma cerimônia de reparação e oferecer um símbolo de arrependimento. A família Silva, determinada a salvar suas colheitas e suas vidas, concordou em seguir os conselhos da velha. Na noite do ritual, a família se reuniu em torno do espantalho, acompanhada por Dona Rita. Com velas acesas e flores como oferendas, eles começaram a recitar palavras de perdão e gratidão. Enquanto faziam isso, o vento começou a uivar, e a atmosfera ficou densa, como se o próprio ar estivesse pesado com a presença do espantalho. Subitamente, o espantalho começou a brilhar, e uma figura etérea surgiu diante deles, manifestando-se como o espírito do falecido vizinho. Ele parecia triste, mas também aliviado. As palavras de perdão ressoaram através do campo, e o espírito começou a se dissipar, levando consigo a maldição que havia atormentado a cidade por tantos anos. Com a purificação completa, o espantalho caiu ao chão, agora inofensivo. A partir daquele momento, as colheitas prosperaram e a paz retornou à Vila dos Ventos. Os Silva aprenderam uma lição valiosa sobre o respeito às tradições e ao passado. A história da maldição do espantalho tornou-se uma lenda contada em toda a região, não como um conto de terror, mas como um lembrete da importância do respeito e da compreensão. Os moradores agora honravam a memória do falecido vizinho, garantindo que as oferendas fossem feitas todos os anos para manter a harmonia nas colheitas e na comunidade. Os Silva, agora parte integrante da vila, tornaram-se defensores da tradição, sempre contando aos novos moradores sobre a verdadeira história do espantalho e a importância de respeitar aqueles que vieram antes deles. A fazenda tornou-se um símbolo de superação e reconciliação, e as colheitas continuaram a florescer sob a proteção de um legado renovado. Na pequena e isolada cidade de São Pedro, uma estrada rural se estendia entre campos de milho e pastagens. Essa estrada era conhecida por suas lendas estranhas, principalmente a história do espantalho da estrada, uma figura que muitos diziam estar viva. Os moradores sempre alertavam os forasteiros sobre o espantalho, advertindo que aqueles que se aproximassem de sua presença poderiam nunca mais voltar. A história começou há décadas, quando um agricultor, frustrado por sua colheita ser constantemente ameaçada por corvos, decidiu fazer um espantalho que fosse realmente aterrorizante. Ele usou roupas antigas, um chapéu de palha desgastado e, mais importante, uma boneca de pano que pertencera à sua filha, que havia desaparecido misteriosamente. O espantalho, agora completado, ficou posicionado na beira da estrada, com uma expressão assustadora que fazia com que até mesmo os corvos hesitassem em se aproximar. Com o passar dos dias, estranhas ocorrências começaram a se suceder. Aqueles que passavam pela estrada afirmavam ouvir sussurros e gritos que pareciam vir do espantalho, como se ele estivesse chamando por ajuda. Alguns motoristas afirmaram ter visto o espantalho se mover de uma posição para outra, enquanto outros relataram que sentiam uma presença ameaçadora sempre que se aproximavam da estrada. A cidade, que outrora prosperava, começou a sentir o peso da maldição que parecia acompanhar o espantalho. Carros quebravam inexplicavelmente quando passavam pela estrada, e os agricultores que cultivavam nas proximidades enfrentavam colheitas miseráveis. Os mais antigos da cidade diziam que o espantalho guardava um segredo sombrio, um pacto feito com uma força sobrenatural para proteger as colheitas, mas a um custo terrível.
Uma noite, um grupo de adolescentes, desafiando as histórias, decidiu que era hora de desvendar a verdade sobre o espantalho. Armados com lanternas e coragem, eles dirigiram-se à estrada. Assim que chegaram perto, sentiram um frio inexplicável e um arrepio percorrendo suas espinhas. O espantalho estava lá, parado em uma posição de vigilância, com a boneca de pano presa ao peito, parecendo mais viva do que nunca. Os adolescentes começaram a fazer piadas sobre a lenda, tentando se convencer de que era apenas uma história para assustar os fracos. Um deles, chamado Bruno, decidiu se aproximar do espantalho. Ao tocá-lo, ele sentiu um choque, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Em um instante, uma voz profunda ecoou ao seu redor: "Por que perturbam meu descanso?" Assustados, os adolescentes correram de volta para o carro. Porém, enquanto se afastavam, Bruno percebeu que estava sendo seguido. Ele olhou pelo retrovisor e, para seu horror, viu o espantalho se mover, correndo atrás deles com uma agilidade sobrenatural. O grupo acelerou, mas a sensação de que o espantalho os estava perseguindo os fez entrar em pânico. Chegando à cidade, eles contaram a história, mas muitos não acreditaram. Era apenas uma lenda, diziam. Porém, Bruno estava convencido de que havia algo muito mais profundo e terrível ligado ao espantalho. Nos dias seguintes, ele começou a ter pesadelos sobre a boneca de pano e o espantalho, sonhando com uma menina presa em um campo escuro, implorando por ajuda. Desesperado para entender o que estava acontecendo, Bruno procurou a velha da cidade, Dona Maria, conhecida por sua sabedoria e conexão com o sobrenatural. Ela ouviu a história dele com atenção e logo percebeu que a boneca de pano pertencia a uma criança que desaparecera há muitos anos, e o espantalho estava ligado a esse desaparecimento. Dona Maria explicou que, em sua vida, o agricultor havia feito um pacto para proteger suas colheitas, mas a um custo da alma de sua filha, que nunca foi encontrada. Dona Maria revelou que o único jeito de quebrar a maldição era libertar a alma da menina presa ao espantalho. Juntos, eles organizaram um ritual para se comunicar com o espírito da criança. Na noite escolhida, um grupo pequeno se reuniu na beira da estrada, cercado por velas e flores. Bruno, determinado, segurou a boneca de pano enquanto Dona Maria recitava palavras antigas, invocando a presença da menina. Enquanto a cerimônia prosseguia, o vento começou a soprar com força, e uma estranha neblina envolveu a área. Em meio ao caos, o espantalho começou a se contorcer, e a boneca que Bruno segurava ganhou vida, revelando-se a verdadeira forma da menina. Com lágrimas nos olhos, ela olhou para Bruno e sussurrou: "Libertem-me." A conexão entre o espantalho e a criança ficou clara. Ela havia sido aprisionada ali para sempre, esperando que alguém a salvasse. O grupo uniu suas forças, e em um ato de compaixão, pediram perdão à criança. Com a força das palavras e a sinceridade de seus corações, o espantalho começou a desmoronar, e a neblina começou a se dissipar. Finalmente, em um último grito, o espantalho se desfez em palha, e a criança foi libertada, desaparecendo na luz. A sensação de alívio percorreu todos, e a estrada, que antes emanava um ar de terror, tornou-se pacífica novamente. A partir daquele dia, o espantalho da estrada foi apenas uma história contada para as crianças, uma lenda que agora tinha um novo significado, um lembrete de que, mesmo nas sombras, a compaixão e o amor podem libertar aqueles que estão presos no limbo. A cidade começou a prosperar novamente, e a estrada, que antes era um caminho de terror, se transformou em um local de reflexão e respeito pela memória da menina. Bruno, agora mais maduro e ciente do peso das tradições, tornou-se um defensor das histórias locais, sempre lembrando a importância de respeitar o passado e ouvir aqueles que foram esquecidos. E assim, a história do espantalho da estrada se tornou uma lenda de redenção e esperança, mostrando que, mesmo em meio ao medo, sempre há espaço para a luz. Na pequena cidade de São Gonçalo, havia uma fazenda que se destacava por suas colheitas exuberantes e pela aparência pitoresca de suas plantações. No entanto, algo sombrio habitava os campos de milho que cercavam a propriedade. Os moradores frequentemente falavam sobre o espantalho assassino, uma lenda que os mais antigos contavam para assustar as crianças e mantê-las longe dos campos à noite. A história começou com um agricultor solitário chamado Joaquim. Ele dedicava sua vida à terra,
cultivando milho e feijão, mas sua existência era marcada pela tragédia. Há anos, ele perderá sua esposa em um acidente trágico. Desde então, Joaquim se tornará um homem recluso, distante de todos, exceto de suas plantações. A dor da perda transformou sua sanidade em algo instável. Em um ato de desespero, ele decidiu criar um espantalho que o ajudasse a proteger suas colheitas, mas esse espantalho se tornaria um símbolo de seu desespero. Joaquim usou roupas velhas de sua esposa, incluindo um chapéu que ela sempre usava quando trabalhava no campo. Para completar a figura, ele colocou uma máscara de palha que ele mesmo fizera, moldando-a com traços que lembravam o rosto de sua amada. No entanto, o que deveria ser uma criação simples rapidamente se transformou em algo sinistro. O espantalho parecia ganhar vida, e a presença dele em meio ao milho fez com que os vizinhos começassem a sentir uma estranha sensação de mal-estar. A cada dia que passava, coisas estranhas começaram a acontecer. Animais desapareciam sem explicação, e os moradores da cidade começaram a relatar avistamentos de uma figura sombria vagando pelos campos durante a noite. Alguns afirmavam que viam o espantalho se mover, enquanto outros ouviam risadas sombrias ecoando entre os talos de milho. A fama do espantalho assassino cresceu, e os habitantes da cidade começaram a evitar a área. Certa noite, um grupo de jovens da cidade, desafiando os boatos, decidiu investigar a fazenda. Armados com lanternas e bravura, eles entraram no campo de milho, rindo e zombando das histórias. No entanto, à medida que se aprofundavam nos talhos, a atmosfera tornou-se mais pesada, e os sussurros pareciam ecoar ao seu redor. Eles se aproximaram do espantalho, que se erguia em uma posição ameaçadora, e começaram a tirar fotos e fazer piadas sobre a lenda. Mas, enquanto eles se divertiam, algo mudou. A temperatura caiu abruptamente, e uma sensação de terror os envolveu. Um dos jovens, chamado Felipe, decidiu se aproximar do espantalho e, em um ato impulsivo, puxou o chapéu de palha que cobria sua cabeça. Para seu horror, o espantalho parecia se contorcer, como se estivesse reagindo ao toque. Nesse momento, uma voz profunda e sombria ecoou ao redor: "Você não deveria ter feito isso." Os jovens, apavorados, correram em direções opostas. Enquanto tentavam escapar, cada um deles começou a perceber que estava sendo seguido. O espantalho, que antes parecia inanimado, agora estava em movimento, e uma risada sombria preenchia o ar. Um a um, os jovens começaram a desaparecer na escuridão, enquanto gritos ecoavam nos campos. Após aquela noite, a cidade foi tomada pelo luto. Aqueles que haviam se aventurado na fazenda nunca mais foram vistos. A história do espantalho assassino se espalhou como fogo, e o medo tomou conta dos moradores. Joaquim, atormentado pela culpa e pela dor, decidiu que a única maneira de apaziguar os espíritos dos jovens era destruir o espantalho. Em uma noite tempestuosa, ele queimou o espantalho, mas ao fazê-lo, um grito ensurdecedor ecoou pela fazenda, e um vento forte levantou-se, levando embora as cinzas. Apesar da destruição do espantalho, a maldição parecia persistir. O campo de milho nunca mais prosperou, e o medo se instalou permanentemente na cidade. As colheitas murcharam, e os moradores, paralisados pelo terror, evitaram a fazenda. A história do espantalho assassino tornou-se uma advertência, e aqueles que se atrevessem a se aproximar do local eram considerados loucos. Com o tempo, o nome de Joaquim desapareceu da memória da cidade, e a fazenda caiu em ruínas, coberta pela vegetação. O espantalho, no entanto, nunca foi esquecido. Ele se tornou um símbolo do que pode acontecer quando o luto se transforma em vingança e quando as almas perdidas buscam justiça. Os moradores aprenderam a respeitar os limites da dor e a importância de lidar com o passado. A história do espantalho assassino passou a ser contada como um conto de advertência, um lembrete de que algumas lendas são melhores quando permanecem em silêncio. E assim, a fazenda, coberta de mistério e medo, tornou-se um local evitado, onde o eco das risadas e dos gritos perdidos ainda parecia assombrar os campos de milho, garantindo que a lenda do espantalho assassino nunca fosse esquecida. Na pequena cidade de Vale da Paz, onde o silêncio predominava e o tempo parecia ter parado, havia um cemitério antigo e esquecido. Suas lápides cobertas de musgo e suas árvores retorcidas davam um ar de mistério ao local.
Contudo, o que mais chamava a atenção era a presença de um espantalho, que se destacava no horizonte, erguido entre as sepulturas como se fosse um guardião sombrio do lugar. A história do espantalho do cemitério começou há muitos anos, quando um agricultor chamado Carlos decidiu criar um espantalho para proteger suas plantações de corvos. Carlos era um homem solitário que vivia à margem da cidade, cercado por terras que, embora férteis, estavam constantemente ameaçadas por pragas e aves famintas. Ele fez um espantalho com roupas velhas e um chapéu desgastado, mas algo não estava certo. À medida que o tempo passava, ele começou a notar que o espantalho parecia ter uma presença inquietante. Em uma noite de tempestade, quando os relâmpagos iluminavam o céu, Carlos decidiu que não suportaria mais a influência do espantalho em sua vida e, em um ato de raiva, o jogou fora. Entretanto, o que Carlos não sabia era que aquele espantalho havia se tornado uma parte da lenda local. O velho coveiro do cemitério, um homem chamado Joaquim, avistou o espantalho jogado à beira da estrada e decidiu levá-lo para o cemitério. Com a esperança de que ele pudesse afastar os corvos que frequentemente se empoleiravam nas lápides, Joaquim o instalou entre as sepulturas. No entanto, a decisão dele mudaria o destino do cemitério para sempre. Com o passar dos dias, estranhas ocorrências começaram a se suceder. Os moradores da cidade começaram a relatar que viam uma figura escura vagando entre os túmulos à noite. Muitos afirmavam que o espantalho parecia ganhar vida, seus olhos de botão brilhando sob a luz da lua. Aqueles que se atreviam a entrar no cemitério à noite sentiam uma presença opressora e ouviram sussurros que pareciam vir das próprias sepulturas. Diziam que o espantalho estava ali para proteger os mortos, mas que também buscava justiça pelos injustiçados. As coisas tomaram um rumo mais sinistro quando um grupo de jovens decidiu desafiar a lenda e passar a noite no cemitério. Armados com lanternas e coragem, eles se aventuraram entre as lápides, rindo e zombando do espantalho. À medida que a noite avançava, a atmosfera se tornava mais pesada. Os jovens começaram a ouvir risadas abafadas e passos que pareciam segui-los. A tensão aumentou quando um deles, chamado Lucas, decidiu se aproximar do espantalho. Ao tocar o espantalho, algo inexplicável aconteceu. Uma onda de frio percorreu seu corpo, e ele teve uma visão aterrorizante. Ele viu uma série de rostos angustiados, todos clamando por ajuda. Em pânico, Lucas recuou, mas não antes de ouvir uma voz profunda sussurrando: "Não me perturbem, ou enfrentarão as consequências." O grupo, aterrorizado, correu para fora do cemitério, jurando nunca mais voltar. Os eventos tomaram um rumo sombrio. A cidade começou a sofrer tragédias inexplicáveis. Acidentes de carro, incêndios e doenças começaram a se espalhar, levando os moradores a acreditar que a fúria do espantalho havia sido despertada. As histórias se espalharam, e o cemitério, antes um lugar de luto, agora se tornará um símbolo de terror. Desesperados para entender o que estava acontecendo, os moradores procuraram Dona Ana, uma mulher idosa conhecida por suas habilidades em lidar com o sobrenatural. Ao ouvir sobre o espantalho, ela ficou pensativa e explicou que o espantalho era um guardião das almas que haviam sido maltratadas em vida. O ato de Carlos de jogá-lo fora havia perturbado o equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos. Dona Ana decidiu que a única maneira de apaziguar o espírito do espantalho era realizar um ritual de reconciliação. Em uma noite clara, os moradores se reuniram no cemitério, com velas e flores, pedindo perdão ao espantalho e aos espíritos perturbados. Enquanto Dona Ana recitava antigas orações, uma brisa suave começou a soprar, e os sussurros que antes eram aterrorizantes se transformaram em palavras de alívio. À medida que o ritual prosseguia, o espantalho começou a se contorcer, e uma luz suave emanou dele. Os rostos angustiados que Lucas havia visto começaram a se dissipar, como se finalmente encontrassem paz. No clímax da cerimônia, Dona Ana clamou em que as almas que foram maltratadas encontrem seu descanso, e que o guardião do cemitério proteja aqueles que aqui descansam. Com um último brilho de luz, o espantalho se desfez em palha, e uma sensação de paz envolveu o cemitério. Os moradores sentiram como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. O mal que pairava sobre a cidade foi dissipado, e a harmonia foi restaurada. Após aquele evento, o cemitério tornou-se um local de respeito e tranquilidade. As lápides, antes esquecidas, foram limpas, e as pessoas começaram a visitar o local para lembrar aqueles que partiram.
o espantalho do cemitério tornou-se uma lenda de redenção, um símbolo do poder da reconciliação e da importância de respeitar aqueles que foram esquecidos. A história do espantalho do cemitério se tornou uma lição para as futuras gerações, um lembrete de que, mesmo nas sombras, há sempre a esperança de reconciliação e perdão. E assim, a cidade de Vale da Paz aprendeu a honrar seus mortos, mantendo vivo o espírito do espantalho, que agora se tornará um protetor das almas que ali repousavam.